nos levantar mais como humano do que espiritualmente. Então isso muito nos preocupa nos dias atuais. E eu louvo a Deus pela vida do comentarista, por ele ter acrescentado esta aula, que é de grande importância para os dias atuais. Nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra, dias em que as pessoas estão mais pregando palavras que massageiam o ego do homem do que leva a pessoa ao arrependimento. E isso é preocupante, porque não adianta estarmos com os egos massageados se hoje nós não temos arrependimento. A entrada do céu, meus amados irmãos, é pela graça mediante a fé, mediante aos nossos arrependimentos. Como nós nos arrependeremos se a palavra de Deus não tem sido pregada de uma forma em que venha trazer confronto à nossa forma de viver? Então, nós temos que fazer uma avaliação da importância que é a fidelidade à pregação do Evangelho. E para essa aula, gostaria de convidar o cooperador Márcio. Ele vai estar ministrando essa aula aos nossos corações. Ele fica feliz que parece que ele escolhe o dia que ele vai dar aula, a igreja é que o dia está mais cheio. Ele fica feliz com isso, né? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Ele fala isso porque eu falei para ele que eu gosto de pregar e dar aula quando a igreja está vazia. Irmãos, a lição de número 3. Lição de número 3, que o tema é uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Irmãos, todos trouxeram a Bíblia, irmãos? Hoje nós vamos trabalhar com a Bíblia. Amém? Então o texto áureo está escrito assim: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Aí a verdade prática está escrito: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Nosso irmão Marcos, lê pra gente aí a leitura bíblica em classe. Atos, né? E apegando-se ele a Pedro, João e todo o povo, correu atônito para junto deles no Álpedre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se a nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este na presença de todos vós. Esta é perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então vamos lá. Aí a palavra-chave é pregação. Irmão Matico, lê pra gente a introdução. Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. E por meio da pregação da Bíblia, que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo.
Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Então, vamos lá. Qual que é a marca de uma igreja bíblica? É a pregação fiel às Escrituras Sagradas. Então, tanto os seus ensinamentos como a pregação, ela é baseada na Bíblia. Tá? Então, a Bíblia, ela é o norte da igreja. Tá? Ela é o norte da igreja de Cristo. Em todas as pregações e ensinamentos, Jesus, ele é o centro, nunca o homem. Tá? Por isso que nós somos a igreja de Cristo, porque ele é o centro da igreja, tá certo? Então é somente pela pregação fiel à Escritura que as pessoas podem conhecer ao nosso Senhor Jesus. É através da pregação fiel da Escritura que elas podem ter a sua vida mudada. O homem não pode mudar a vida do homem. O homem não pode convencer o homem do pecado, mas é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado. E como que isso é feito? Através da pregação fiel à palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, quando nós pregamos a Bíblia, quem está em Cristo é edificado. E quem não está em Cristo, ele é convencido pelo Espírito Santo do pecado e do juízo. Tá certo? Então a pregação da palavra de Deus faz essas coisas. Palavra esta que renova a esperança do crente. Quantos e quantos de nós já não fomos renovados pela palavra de Deus? Quantas vezes você não entrou aqui triste e saiu daqui alegre? Porque recebeu a mensagem genuína do Evangelho. Tá certo? Então aqueles que não conhecem a Jesus, eles passam a ter uma nova expectativa de vida dentro do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho traz esperança. A palavra de Deus também, ela anuncia o refrigério para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que é o descanso e paz, alívio para a nossa alma. Vamos para o primeiro tópico, a igreja que prega as Escrituras. Irmãos, prepara a sua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui. Irmão Meir, abre sua Bíblia em Atos capítulo 3, versículo de número 13. A irmã Kelly, abre Atos 3, 22 e 23. Irmão Fernando, abre em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e versículo 19. A irmã André está aí? Abre a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo de número 1. E a irmã Regiane, abre a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 31 e versículo de número 32. Tá? Aí a nossa irmã Lise lê pra gente: as Escrituras revelam Deus. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, do 11 ao 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, do 15 ao 19, e Gênesis capítulo 22, 18,
Há também uma conexão com o Salmo 22, 1 ao 31 e Daniel 9, 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo do tempo. Falavam da revelação de Deus ao longo do tempo. Amém. Então vamos lá, irmãos. Por que nós chamamos a Bíblia de a Palavra de Deus? Porque a Bíblia, ela é um livro de Deus. A Bíblia é um livro de auto-revelação divina. Ou seja, Deus apresenta a si próprio através da Escritura Sagrada. Então, pela Bíblia, nós sabemos quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele falou e o que Ele requer de nós. Pela Escritura Sagrada, nós conhecemos o nosso Senhor, porque é pela Bíblia, pela Palavra de Deus, que Ele se revela a nós. Por isso a importância de nós pregarmos fielmente a Escritura Sagrada. Por isso a importância de você ler a Bíblia. Porque não basta a pessoa vir ao altar e pregar. Os irmãos que estão aí, vocês também têm que conhecer a palavra de Deus. Porque nem todo mundo prega a palavra de Deus. Então você não pode receber aquilo que não vem de Deus. O povo de Deus se alimenta do maná do céu, tá? Ele não se alimenta de outras coisas que não sejam da parte de Deus. Então, quando estiver sendo pregado a palavra de Deus, preste muita atenção. Você pode dar glória a Deus, você pode falar em mistério, mas desde quando você esteja atento àquilo que esteja sendo falado. Amém, irmãos? Porque nem tudo que é falado aqui, vocês podem dar glória a Deus. Porque muitas das vezes se prega heresia. E você tem que estar atento. Amém? Então, vamos lá. Aqui Pedro, na sua pregação, ele faz uma exposição teocêntrica. Vai lá, Atos 3, capítulo 3, versículo 13. Vai lá. Capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Olha aí. Então aqui Pedro ele está fazendo uma exposição teocêntrica. O que é isso? Pedro fala sobre Deus, mas que Deus que ele está falando? Ele está falando do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele traz aqui uma mensagem que está conectada à fé judaica e está conectada com a fé de Israel. Por quê? Porque naquele meio também existiam pessoas que eram pagãs, que criam em outros deuses. Então Pedro faz aqui uma exposição teocêntrica, tá? Vamos lá, Pedro também na sua pregação, ele citou Moisés. Vai lá, Atos 3, capítulo 3, versículo 22 e 23. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Amém. Olha aqui. Então Pedro ele está fazendo uma pregação baseada na Escritura Sagrada. Ele não prega de qualquer forma. Ele não prega baseado naquilo que ele acredita. Ele prega baseado na Escritura. Naquela época, irmãos, não existia o Novo Testamento ainda. Era o Antigo Testamento. Então Pedro, ele faz a sua pregação baseada
no Antigo Testamento, tá? E aonde que ele estava usando esta base para poder falar isso sobre Moisés? Ele estava falando em Deuteronômio 18 e versículo 19. Tá? Então vamos lá conferir o que Pedro estava falando neste livro? Vai lá. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Olha aí, irmãos. Então a Bíblia, ela nos traz exemplos de como nós devemos pregar a palavra do Senhor. Então, se você for ali em Atos, você vai ver algumas pregações. E as pregações de Pedro, tanto na primeira pregação dele, que foi baseado no livro de Joel, como na segunda pregação, que ele também baseia a sua pregação nas Escrituras Sagradas, nos ensina a maneira correta como se deve ser pregada a palavra de Deus. Tá? Vai lá. João capítulo 1, versículo 1. O verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que significa verbo, irmãos? Quem pode responder aí? O que significa verbo? Palavra, irmãos. Verbo é palavra, tá? Então Jesus, ele não é simplesmente o centro da mensagem. Ele é a própria palavra, tá? Então, de que maneira as pessoas vão conhecer Jesus? Através da pregação fiel da palavra. Aleluia. Tá certo? Então vamos lá, João capítulo 8, 31 e 32, vai lá. Jesus disse, pois, aos judeus que criam nele, se vos permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, irmãos, para a igreja de Cristo permanecer na palavra de Cristo e ser discípula de Jesus, os pregadores têm que pregar a palavra. Os pastores e os professores têm que ensinar a palavra. Porque de outra forma não tem como a igreja permanecer na palavra de Cristo. Se a palavra não for pregada como ela é, como é que a igreja vai ser discípula de Jesus Cristo, irmãos? Como é que a igreja vai caminhar para o céu? Porque na palavra de Deus contém a vida eterna. Como é que a igreja ela vai fazer aquilo que agrada a Deus se a palavra não for pregada? Então é por isso que nós temos que ser fiel à Escritura Sagrada. Tá? Como é que as vidas elas vão ser libertas? Porque o versículo 32 que a irmã leu diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que as pessoas vão ser libertas da sua vida de pecado se a verdade não for pregada, que é a palavra de Deus? Está entendendo aí? Então, essas igrejas que não pregam a palavra, eu vou te dizer uma coisa, esses pastores eles estão em sérios apuros. Porque naquele grande dia, eles vão ser duramente cobrados. Ser pastor de igreja, irmãos, não é só dirigir uma igreja.
Ele está pastoreando as ovelhas de Cristo. E é um pastor de igreja que ensina a igreja de Cristo. É ele quem conduz a igreja de Cristo a caminhar para o céu. Então essas igrejas que pregam mensagens de autoajuda, aquele tipo de mensagem que você é especial, porque você é isso, você é aquilo, o Senhor te entende. Irmãos, nós somos especiais, tanto que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Mesmo nós não sermos merecedores, Ele achou graça em nós. Então nós somos especiais. Mas isso não significa que nós somos o centro da mensagem. Está entendendo aí? Está entendendo a gravidade do erro que esses pastores estão cometendo? Eles estão levando o povo, sabe para onde? Para a condenação eterna. Porque uma igreja que não é fortificada na palavra, como é que ela vai caminhar para o céu, irmão? Como é que a igreja ela vai ser liberta dos seus pecados, dos seus erros, das suas dificuldades, se a verdade não é pregada? Quem é o nosso Jesus? Ele não é a palavra? A palavra nos salva, ela nos liberta e nos leva para o céu? Se a palavra de Deus liberta o homem do pecado, como é que a igreja vai ser liberta? Como é que o ímpio vai ser liberto? Se a pregação de hoje em dia é vem para Jesus que Ele vai te abençoar, que Ele vai te dar carro, que Ele vai fazer isso. Vem para Jesus que Ele vai fazer isso e aquilo. E Jesus parece que é o servo e nós somos os senhores. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. Então, fuja de igrejas que só tem canções e não tem palavra. Você sabe por quê? Porque a canção não liberta ninguém. A canção não salva ninguém. Quem salva é a palavra. Porque Jesus é a própria palavra. Tá? Fuja de igrejas que não tem mensagem da palavra de Deus. Se você for em uma igreja um dia, visitar essa igreja, se for só cantoria e não tiver mensagem, você está perdendo tempo ali. Se você for uma igreja que ali só tem palavras de autoajuda, palavras que só massageiam algo dos seus ouvintes, fuja dessas igrejas que você está perdendo tempo ali. Porque se ali não tiver palavra, não tem salvação. Porque Jesus é a própria palavra e é Ele quem salva o homem. É Ele quem traz salvação. Se a palavra não é pregada, a salvação não é anunciada. E o povo não estará conhecendo Jesus. Porque se Ele é a palavra, você conhece Jesus através disso aqui. Pregando isso aqui e lendo isso aqui. Tá certo? Vamos para o ponto 2. Deixa eu ver aqui. Seu Nagata, abre a Bíblia em João, capítulo 5, versículo 39. Irmã Márcia, abre para nós Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A irmã Diox tem Bíblia, irmã? Daniela? Tem? Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A irmã que está do seu lado? A irmã Maria. Malaquias capítulo 4, versículo de número 2. Irmã Matico. Apocalipse capítulo 2, versículo 28. Irmãos, se nós vamos aprender a palavra, nós temos que usar a palavra. Malaquias capítulo 4, versículo de número 2. Deixa eu ver aqui. Eita, que eu perdi. Zacarias o quê, pastor? Zacarias capítulo 9, versículo de número 9. Aí, irmã Kelly, abre Atos 3:18. Presbítero Maurício, Isaías 53, 5. Presbítero Amarildo, lê pra gente aí o ponto 2.
As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. A pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Olha aí, irmãos. Então nós vamos ver agora, irmãos, eu só vou citar alguns exemplos aqui pelos versículos bíblicos, mas a Bíblia, do início ao fim, ela aponta para Jesus. Vamos ler João 5,39? João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Glória a Deus. Olha aí. As Escrituras testificam de Jesus. Então a Bíblia, do início ao fim, ela aponta para Jesus. Então agora nós vamos ver aí alguns apontamentos. Vai lá, Gênesis 3,15. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha aí. Quem é a semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente, irmãos? Quem sabe aí? Quem é a semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente? Quem pode responder? Jesus, irmãos. Jesus. Então, já logo no início da Bíblia, já está apontando para Jesus, que é a primeira promessa messiânica que Deus fez. Vai lá, Zacarias capítulo 9, versículo de número 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montando em um jumento, e num jumentinho cria de jumenta. É isso? Isso. Aí, quem que é o rei justo e salvador, irmãos? É o nosso Senhor Jesus. Malaquias capítulo 4, versículo de número 2. NVI, tem problema? NVI. Não tem problema. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. É Malaquias 4:2, né? Isso. Tá. Então, irmãos, na outra versão está escrito assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das tuas asas, e saireis e cresceis como bezerro cevadouro. Tá? Quem é o sol da justiça que vai nascer? Jesus, irmãos. Vai lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 28. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha aí. Então, Malaquias e Apocalipse estão falando da mesma estrela. Por quê? Quem é a estrela da manhã? Qual é a estrela que nasce de manhã? É o sol. O sol é uma estrela. E quem é o sol da justiça? Então eles estão falando da mesma coisa. Então na nossa Bíblia, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E o último livro da Bíblia estão falando da mesma coisa. Então a Bíblia, do começo ao fim, vem apontando para Jesus. Por quê? Porque Ele é a própria palavra. Tá? Então, a Bíblia de Gênesis, Apocalipse aponta para Jesus. Nós temos também aqui as figuras que apontam para Cristo. Por exemplo,
o tabernáculo apontava para Jesus Cristo, tá? Os sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. E o culto levítico também apontavam para Jesus Cristo. Então, assim como a pregação da igreja de Cristo deve ser cristocêntrico, Jesus no centro da mensagem, como Pedro fez nas suas pregações, as nossas pregações também têm que ser cristocêntrica. Pedro, na sua pregação também, ele faz menção aos profetas que profetizaram a respeito do sofrimento de Jesus. Vamos lá, Atos 3:18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Amém. Olha aí. Então você vai ver que em toda a fala de Pedro, ele está baseando na Escritura Sagrada. Já dantes pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Então vamos conferir uma dessas profecias, ou uma dessa fala de um profeta, Isaías 53:5. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja, irmãos, que toda a fala de Pedro, ela é baseada na palavra de Deus. Então a pregação da igreja, não só dos pregadores que estão aqui no altar, como a pregação da igreja, quando você for pregar para alguém, a sua pregação, quando você for falar de Jesus, tem que ser baseada na palavra de Deus, tá? Porque se você for falar de Jesus e a sua pregação não tiver base bíblica, abre margem para diversos pontos de vistas, tá? Porque a pessoa não cristã, ela vai dizer assim, mas eu sou filho de Deus, tá? Eles têm esse ponto de vista. Eu sou filho de Deus, mas eu sou uma pessoa boa, eu também vou para o céu, porque eu não faço mal para ninguém, entendeu? Mas quando nós pregamos a palavra de Deus fielmente, só tem um ponto de vista: Jesus salva, liberta e leva para o céu. Aleluia. Tá? Então, pregue usando a palavra de Deus. Porque pela palavra nós rebatemos argumentos que não convêm com a Bíblia. Tá certo? Vamos lá para o ponto 3. Só uma observação, cooperador. Há muitas vezes também quando... eu já vi muito isso em evangelismo. Por exemplo, você vai evangelizar uma pessoa e muitas das vezes a pessoa está até doente, está enferma, está com algum problema. E a falta de sabedoria da palavra de Deus leva muitas das vezes os irmãos a prometer coisas que a Bíblia não promete. Dizer, não, vai lá na igreja que Deus cura. Aí a pessoa vem, Deus não cura, ela sai frustrada. A gente não deve oferecer cura, a gente deve oferecer Jesus. Então esse é o maior problema do evangelismo, quando as pessoas começam a prometer aquilo que Jesus não prometeu. Jesus prometeu levar para o céu. Então o nome de Jesus dá todo o poder, né, como o próprio Evangelho de João 14,6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que oferecer Jesus e não cura. A cura é uma consequência da fé de cada um, né? Porque a cura ela vem pela fé, na verdade, né? O exercício da fé traz a cura sobre a vida da pessoa. Então acho que isso é algo que fica bem claro para nós. Quando a gente vai evangelizar alguém, a gente jamais oferecer aquilo que Jesus não ofereceu, porque a gente acaba querendo manipular a operação de Jesus. Não, vai lá que Jesus vai te curar, e Jesus não cura, e aí? Você entende? Então a gente precisa abrir esse ponto assim, para abrir a nossa mente, para entender que o que a gente deve oferecer às pessoas enfermas é Jesus. Jesus oferecer Ele porque Ele tem poder para levar para o céu, mas também tem poder para curar se assim Ele quiser, se for da vontade dEle. Toda vez que não for, a pessoa vai para o céu, né? E lá no céu ela é curada, né? Exatamente, irmãos. Então nós devemos
nas nossas pregações, apresentar Jesus. Nós podemos falar que Jesus cura? Podemos, irmãos. Nós podemos falar para as pessoas, o Senhor Jesus tem poder para te curar. E se Ele quiser, Ele pode te curar. Tem que enfatizar bem isso. Tá? Vamos lá na igreja, que Jesus tem uma palavra de bênção para a sua vida. O Senhor tem uma palavra para a sua vida. Se o Senhor quiser, Ele pode realizar um milagre na sua vida. Nós temos que aprender a enfatizar isto bem nas nossas pregações, como o próprio presbítero disse, para que as pessoas não saiam frustradas. Mas o que realmente Jesus prometeu é a vida eterna. Essa é a promessa do nosso Senhor Jesus para todos nós. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Irmã Marico, abre para a gente Atos capítulo 3, versículo 19. Irmã Meire. Tito 1, versículo 13. Tito 1, versículo 13. Irmã Andrea, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 17. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Deixa eu ver, quem que não leu aqui? Irmã Márcia, lê pra gente. O ponto 3, as escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e a confronta. No texto citado, Pedro usa o termo grego metaneo, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além de já conhecido o sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz a respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvidos. Vai lá, Atos 3,19, lê pra gente aí. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, qual é a missão da igreja? Pregar a mensagem do arrependimento. Essa é a nossa missão. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele veio para anunciar as boas novas de salvação. Ele anunciou que Deus está disposto a perdoar os nossos pecados, a transgressão da humanidade, se o homem se arrepender. Então, a mensagem que a igreja tem que levar é a mensagem do arrependimento, tá? Para isso, irmãos, nós temos que pregar contra quem? Contra o pecado. Então, a pregação contra o pecado, ela traz confronto. Muitas das vezes, ela pisa no calo do pé, tá certo? Então, Pedro, ele confronta os seus ouvintes, denunciando os seus pecados, mas também apresenta a graça de Jesus Cristo. Então preste atenção numa coisa, irmãos. Na pregação contra o pecado, temos que apresentar duas coisas aqui: o confronto e o conforto, a justiça e a graça, a denúncia e a justificação, tá? Qual é a mensagem que a igreja deve de levar ao mundo? A mensagem do arrependimento. Então, por que nós temos que trazer o confronto e o conforto, a justiça e a graça? Porque não basta você só diagnosticar o problema. Você tem que apresentar a solução. Não basta você só denunciar o pecado. Você tem que dizer para as pessoas que Jesus está disposto a perdoar os seus pecados.
que existe a graça de Deus, que tem solução para ela, que Jesus pode mudar a vida dela. Então, o dever da igreja é pregar contra o pecado, apresentando a justiça e a graça, e não só a justiça. Porque é a mesma coisa de você ir no médico, irmãos, e o médico diagnosticar o seu problema e parar por aí. Que você está com um problema, você já sabe, você vai no médico, por quê? Porque você quer a solução. Então nós temos que apresentar o confronto, confrontar o pecado e apresentar a graça de Deus. Esse é o papel da igreja. Então nós temos que apresentar a verdade de Deus, que por muitas das vezes ela é um tanto dura, mas também apresentar a misericórdia de Deus, trazer o ouvinte para a cruz de Cristo, que é a graça. Tá certo? Então, nos nossos dias, tem muitos pregadores que só descem a lenha, que só prega a justiça, que só prega o confronto, que só prega o juízo, e não traz a solução, não traz o mais importante, que é a graça de Deus. Então não é desta forma, esta não é a forma correta de pregar contra o pecado. Não se prega só juízo, não se prega só confronto, não se prega só justiça. Temos que apresentar a graça. Tá certo? Então temos que ter essas duas coisas nas nossas pregações. Agora, irmãos, eu trouxe um ponto polêmico para a igreja. Se referindo aos obreiros da igreja, de todas as igrejas. Vamos usar aqui os obreiros aqui, Maurício, eu e a irmã Amanda. Nós pregamos aqui na igreja, nós somos auxiliar do nosso pastor local, que é o presbítero Amarildo. Nós podemos, os obreiros, nós podemos fazer uma pregação forte contra o pecado, que vai no sentido de corrigir a igreja na sua conduta, que vai no sentido de exortar a igreja. Agora, aqui, irmão, eu vou trazer uma diferenciação para vocês. Uma coisa é você pregar contra o pecado, você pregar a justiça e trazer a graça. Isso é obrigação de toda a igreja, inclusive dos obreiros. Mas o obreiro, ele pode trazer a mensagem confrontadora contra o pecado, que corrige a igreja, que exorta a igreja. Deixa eu perguntar aqui, irmão Meire, os obreiros podem fazer esse tipo de pregação? Você tá lá? Tá lá? Não. Ele aprendeu comigo, irmão Meire. Ele aprendeu comigo. O que você acha? Eu acredito que não. Acredito que não? Irmã Kelly, o que você acha? Nós estamos falando da palavra. E a revista está dizendo que nós temos que pregar contra o pecado. E aí? O que você acha? Sim ou não? Acredito que sim? Irmã André, o que você acha, irmã André? Sim? Irmã Regiane? Sim também? Cook, o que você acha, Cook? Desde que não seja contra o pecador. Não entendi. Que não seja contra o pecador. Contra o pecador? É. Tipo, apontar, sabe? Tipo, expor uma pessoa. Expor a pessoa. Assim. Em particular. Certo? E você, o que você acha, Lisa? Eu acho que sim. Você acha que sim? A irmã aqui, como é que é a irmã? Acho que sim. Sim, Nós sim. todos temos esse... E a irmã? Também, não só os obreiros, mas como todo mundo. Tá, seu Nagata, o que você acha? Sim. Sim, irmã Márcia? Não? Matico? Não, porque eu já estudei com ele. A palavra você não fala. E de pregar-vos. Eu acho que é isso. Irmã Marico? Sim?
Sim, irmãos, o obreiro, ele não tem esta jurisdição para fazer este tipo de pregação. Sabe por que que ele não pode? Porque quem conhece a igreja é o pastor local. No caso aqui é o presbítero Amarildo, ele é o pastor local. Ele conhece todas as ovelhas da igreja, tá? Ele recebe os nossos irmãos na sala pastoral. E ali ele toma consciência dos pecados cometidos. Ali ele toma consciência dos problemas, das dificuldades, tá? Então ele tem ciência das dificuldades da igreja, tá certo? Então, biblicamente também, o obreiro não tem esta jurisdição. É este tipo de pregação, de corrigir a conduta da igreja, é exclusiva do pastor local, do pastor da igreja, tá certo? Então, por que que é o pastor que tem que pegar esse tipo de mensagem? Porque existem assuntos que são delicados. Existem assuntos que o pastor ele tem que pregar com cuidado e com delicadeza. Porque dentro da igreja tem ovelha que está machucada. Dentro da igreja tem ovelha que está quase se desviando. Tá? Tem ovelha, irmão, que está revoltada, que está com o coração duro. Qual que é o papel do pastor na igreja? Conduzir a ovelha para o céu. Então, o obreiro, ele não tem ciência dos problemas da igreja. Eu não tenho ciência. O Maurício também não tem ciência dos problemas da igreja, que são levados ao presbítero Amarildo. A irmã Amanda também não tem ciência. Então, os 3 obreiros desta igreja não pode, porque não tem jurisdição, e não pode, porque nós não temos conhecimento. Se o obreiro ele vai e prega uma mensagem como esta, ele vai trazer um sério problema para o pastor local. Tá? Sabe o que aconteceu? Já aconteceu às vezes de alguém pregar nesse sentido, e a pessoa depois me procurar e falar assim, você falou da minha vida para o pregador. Então assim, por isso que é complicado quando se um obreiro, ele prega sobre exortação. A exortação, na verdade, ela só confere ao pastor da igreja, né? Porque, como você falou, o pastor ele conhece cada ovelha. Agora, eu sempre incentivo aqui aos irmãos, a todos que pregam, a conquistar a igreja. O que é conquistar a igreja? Prega palavras de bênção que Deus está te dando, evita exortar a igreja, porque isso compete a mim. Né? Então, se o obreiro ele exorta a igreja, ele perde até o crédito diante da igreja. As pessoas até deixam de ouvir conforme ele prega, ele acaba atingindo algumas pessoas, e as pessoas não têm prazer mais ouvir. Então você vai ver que as pessoas ficam dispersas quando ele está pregando. Né? Então isso é algo que é um pouco complicado. A pessoa tem que ter muito cuidado com o que vai pregar. Né? Eu sempre ensino os obreiros, já falei para vocês, prega a bênção. Pega a bênção para a igreja e a exortação, deixa que eu faço na igreja. Diga, Maria. Assim, ele falou assim, a exortação contra o pecado? Sim. É que assim, conforme você prega, você expõe o pecado da pessoa. Dependendo da exortação que ele vai fazer, ele vai expor o pecado da pessoa. E na pregação ele expõe em público, né? Então expõe, todo mundo vai imaginar quem está com essa situação. Quem está nessa situação? Aí quem conhece, aí vai assim, ixi, alguém já falou para o pregador. Entendeu? Então, esse tipo de exortação tem que tomar muito cuidado. Você pregar contra o pecado é o normal. A pregação é contra o pecado. Nós devemos pregar contra o pecado. Mas o que ele está falando no sentido exortativo. É quando você exorta. Exorta é você chamar a atenção. É um fato que está acontecendo na igreja e ele acaba expondo esse fato. Entendi a diferença. Entendeu? Isso. Se pregar contra o pecado normal, ele prega tranquilo. Agora, um fato que já está explícito na igreja, ele exortar aquele problema. Então isso aí não compete a ele. Isso. Compete ao pastor da igreja. É aquela pregação que quer corrigir a conduta da igreja. Esse tipo de pregação nós não temos jurisdição. E nós vamos aprender na Bíblia também por que nós não podemos. Tá? Vai lá, Tito capítulo 1, versículo 13. Vai lá.
Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Sãos na fé. Olha, irmãos, então aqui Paulo, ele está orientando Tito, que era o pastor daquela igreja. Ele está falando para o pastor da igreja, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Esta carta é para o pastor, não é para o obreiro. Tá? Então, biblicamente, a Bíblia orienta o pastor da igreja a ministrar esse tipo de mensagem, porque o pastor ele vai ter o cuidado e a delicadeza, porque ele conhece os problemas da igreja. Irmãos, caso o obreiro ele queira pregar esse tipo de mensagem, sabe o que dá problema? Porque o Espírito Santo não vai operar. O Espírito Santo é aquele que conduz a mensagem. É o Espírito Santo que conduz a mensagem ao coração do seu ouvinte. E uma mensagem como esta, sem a condução do Espírito Santo, qual que é o objetivo da pregação contra o pecado? É bater no pecado e preservar a alma. Mas sem a direção do Espírito Santo, ela vai vir arrebentando com tudo. Vamos saber por que o Espírito Santo não opera quando o obreiro pega esse tipo de mensagem? Hebreus 13, 17, vai lá. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Olha aí. Então, esse tipo de mensagem cabe ao pastor da igreja. E os obreiros, eles estão debaixo da autoridade do seu pastor. Tá? Isso, irmãos, é em qualquer igreja, em qualquer ministério. Esse tipo de mensagem cabe ao pastor e os obreiros estão debaixo da autoridade do seu pastor. Então, se o obreiro pregar esse tipo de mensagem que não compete a ele, caracteriza desobediência. E o Espírito Santo não opera na desobediência. Tá certo, irmãos? Então, quando você for pregar numa igreja diferente, quando você for solicitado pregar, pregue a palavra de Deus, irmãos. Mas sempre se lembre que esse tipo de mensagem cabe ao pastor da igreja. Certa feita, o pastor Haroldo ele falou que ali na sede veio uma pessoa pregar e ali ele trouxe esse tipo de mensagem. No final do culto, o pastor Haroldo chamou o pregador para a salinha e chamou a atenção de uma forma bem forte. Por quê? Porque esse tipo de mensagem é competência somente do pastor. Tá certo? Vamos para o ponto 2. Deixa eu ver aqui. Irmão Fernando, abre em Atos capítulo 3, versículo de número 4. Kathleen. Atos capítulo 4, versículo 31. Irmã Regiane, abre em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4. E aí, a nossa irmã Andrea lê pra gente o ponto 2, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. Mas, irmãos, esse ponto 1, o Espírito capacita o mensageiro e o fixar os olhos, está falando da mesma coisa. Então vamos fazer a leitura corrida. A irmã lê pra gente o ponto 1 e o ponto 2, porque está falando da mesma coisa e aí a gente já abrange o assunto. Vai lá, pode ler. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego antemizo, traduzido como fixar os olhos, na passagem, e Pedro com João fitando os olhos nele.
O estudioso Strong explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. 2. Fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma aparece em Atos 13:9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo, retomando o episódio de Pedro. Isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso. Pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e a unção do Espírito Santo. Vai lá, Atos 3:4, lê pra gente aí. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Então, irmãos, Pedro ele sabia com convicção que naquele exato momento que ele chega para aquele homem na porta, ali onde eles estavam, que o milagre ele se realizaria. Por quê? Porque Pedro não falou por impulso. Pedro ele estava cheio da autoridade do Espírito. Pedro estava cheio do Espírito Santo, tá? Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não fazemos apenas uma pregação, mas ministramos com impacto. O fato de você estar cheio do Espírito Santo não quer dizer que você vai fazer aquela pregação. Você já viu aqueles pregadores que falam com eloquência, que pregam bonito? Não, irmãos, não é só isso não. O crente cheio do Espírito Santo, quando ele prega, ele pode falar mansinho. Mas quando ele fala, o Espírito Santo direciona a mensagem. E aí, irmão, não tem quem resista ao Espírito Santo, a pessoa chora. Então pode falar de um jeito agitado, pode falar de um jeito manso, mas se tiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo ele direciona a mensagem e traz um impacto no coração do seu ouvinte, tá? Então esse tipo de ministração ele não vem de nós, é o Espírito Santo quem nos capacita, tá? É o Espírito Santo quem nos capacita e é ele quem conduz a mensagem. Atos 4:31, vai lá. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha, irmãos, então cheios do Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus pregou e ensinou. Os apóstolos pregaram e ensinaram. E a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, também pregou aí com ousadia. Então, irmãos, nós como igreja de Cristo, nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo para anunciar as boas novas aos nossos ouvintes, para pregar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. Porque, irmãos, não é você quem vai falar. Você pode falar bonito, você pode falar feio, você pode gaguejar, mas se for o Espírito Santo conduzindo a sua pregação, é Ele que vai impactar o seu ouvinte. Ah, cooperador, mas eu não sei pregar. Um Jesus te ama, irmão, é o suficiente para o Espírito Santo. Um Jesus te ama é o suficiente. Ei, você sabia que Jesus te ama e Ele morreu na cruz do Calvário por você? É bíblico, irmão. Tem base bíblica. Jesus morreu na cruz por nós. Então, uma simples frase, o Espírito Santo direciona
direciona a palavra no coração do seu ouvinte. E dependendo da situação que a pessoa estiver, a pessoa ela vai começar a chorar. Nossa, por quê? Porque muitas pessoas acham que Jesus esqueceu delas, que Jesus as abandonou, que não tem mais solução para elas. Então, Jesus te ama quebra um coração duro, quebra um coração fechado, um coração que nós olhamos e falamos assim: ixi, esse aí, rapaz, eu vou pregar para esse aí. Não, irmãos. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é o homem, tá? Então, uma das principais atividades do Espírito Santo é empoderar a fala, tá? Ele transforma a palavra humana em um instrumento divino. Então, o que você precisa fazer? Só abrir a boca. Deixa que o Espírito Santo faz o resto. Só fala aquilo que você aprendeu na Bíblia. É por isso que você tem que estudar a Bíblia. É por isso que você tem que estar estruturado na palavra. Porque você vai lembrar daquilo que você estudou. E aí o Espírito Santo vai trazer na sua memória, você vai lançar a palavra e o Espírito Santo vai tornar aquilo um algo divino para trazer impacto ao seu ouvinte. Tá certo? Da mesma forma, é aqui no púlpito, tá? Aqui no púlpito também, o pregador, ele estuda a palavra de Deus. Então tem mensagens que é uma mensagem simples, que o pregador prega e a igreja recebe, mas também é uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo. Mas tem aquele tipo de mensagem, irmãos, que o Espírito Santo toma a boca do pregador. Ele empodera a fala do pregador. E aí a igreja recebe a mensagem com impacto. Quem faz essas coisas é o Espírito, é o homem? Não, é o Espírito Santo de Deus, tá? Então, ser cheio do Espírito Santo não anula o preparo da mensagem, tá? O pregador, ele tem que preparar a sua mensagem. Ele tem que estudar a mensagem, ele tem que, por exemplo, preparar o corpo da mensagem. Por exemplo, no sábado passado, quando eu preguei sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então eu estudei o corpo da mensagem, a narrativa bíblica, e preparei também a linha de pensamento, que é aplicação pessoal. E o que acontece? O Espírito Santo, ele vem e empodera a fala do pregador. E aí ele começa a trazer novas revelações, dentro daquilo que foi estudado, dentro daquilo que foi preparado. Tá? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, vai lá. A minha palavra é a minha pregação. Não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Olha aí, irmãos, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Sabe o que é isso que Paulo está dizendo? Que a mensagem dele não era nenhum tipo de performance. Paulo não pregava nenhum tipo de performance como os muitos pregadores estão pregando hoje. Tem muito pregador que sobe no púlpito e é só performance. Só fala bonito, mas não tem nada de Deus. Não tem nada de Espírito Santo. Tá? Paulo, ele pregava o quê? Em demonstração do Espírito e do poder. Por quê? Porque Paulo era cheio do Espírito. Ele falava daquilo que o Espírito Santo lhe revelava. Tá? Então, o que é isso? Pregar cheio do Espírito. Isso aqui, irmãos, é um fruto de comunhão. É o transbordar de um coração cheio da palavra, cheio do Espírito, cheio de temor de Deus. Então, sem esta capacidade espiritual, a palavra, ela é vazia, ela é seca. Tem pessoas, irmãos, que pregam bonito. Você vai na igreja, é uma eloquência tremenda, mas aí você olha nos bancos, tem gente dormindo.
Tem gente olhando no relógio. Tem gente levantando e indo no banheiro. Tá? Por quê? Nem sempre é a culpa do pregador, mas tem pregadores que não tem nada de Deus, que está vazio. Mas quando o pregador ele é cheio de Deus, eu vou te dar um exemplo aqui do congresso que teve aqui. Como é que é o nome do pregador? Pastor Anderson. O pastor Anderson. Ele pregou 1 hora aí? 1 hora e pouco, irmãos. E ninguém viu a hora passar. Todo mundo ficou fitado os olhos nele, prestando atenção na palavra. Sabe por quê? Porque é um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, quando o homem fala na direção do Espírito Santo, quando o homem prega na direção do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que está conduzindo a mensagem, o ouvinte, ele não vê a hora passar. Ele recebe a palavra. Por quê? Porque a pregação, ela é fiel à Escritura. E a pregação, o Espírito Santo quem vai conduzindo. Isso envolve também preparo de uma vida espiritual do pregador. De oração, dele estar ali com Deus, ter um momento dele com Deus, se enchendo do Espírito Santo. Tá certo? Quando o Espírito Santo ele guia o pregador, então algo sobrenatural acontece. Ele traz revelações, como eu disse para os irmãos, dentro da própria mensagem. Então, o Espírito Santo ele toca os corações, vidas são impactadas e Cristo é exaltado. Então, a preparação da mensagem é do homem. Cabe ao pregador preparar a mensagem para ser pregada, mas o impacto é do Espírito. Tá certo? Vamos para o ponto 3. Deixa eu ver aqui. Presbítero Maurício, abre em João capítulo 16, versículo de número 14. Cook, abre em Atos 3:12. A irmã, Atos capítulo 2, versículo de número 6. A irmã que está do seu lado. Maria. Atos capítulo 3, versículo de número 11. Atos 3, 11. Isso, Atos capítulo de número 3, versículo de número 11. Ok. Deixa eu ver aqui. A irmãzinha que está do lado da Kathleen, lê pra gente aí. Irmã Sara, lê pra gente. O Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. O Espírito Santo nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Isto é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Da mesma forma, qualquer pregação que tirar o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Olha aí. Então vamos lá, João 16,14, lê pra gente aí. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então, irmãos, uma das marcas do Espírito Santo também é que ele nunca busca holofotes para si. Ele me glorificará
porque há de receber do que é meu e vou de anunciar. O Espírito Santo, ele nunca opera em nome próprio. O Espírito Santo, irmãos, ele não promove espetáculos. O Espírito Santo também não chama a atenção para o mensageiro. Qual que é a missão do Espírito Santo? Glorificar a Cristo. Tá? Então a função primordial do Espírito Santo é revelar a obra redentora de Jesus no coração dos homens. E ele aplica então a salvação àqueles que creem. Ou seja, ele convence o homem do pecado e do juízo. Atos 3,12, vai lá. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizermos andar este homem? Olha aí, então lá no milagre da Porta Formosa, nós vemos aí um exemplo claro. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele foi usado para curar um paralítico, mas ele não aceitou a glória para si. Ele imediatamente tirou o olhar daquelas pessoas e apontou para Cristo, tá? Então esta é a postura de quem está cheio do Espírito Santo. Ele nunca assume o protagonismo, mas ele dá glória ao nosso Senhor Jesus, porque nós não temos glória alguma, tá? Então, assim como o Espírito Santo age nos bastidores para exaltar o Filho, o verdadeiro servo de Deus, ele recusa aplausos e exalta ao Senhor Jesus. Tá certo? Agora, o que nós estamos vendo nos nossos dias, na igreja atual? Muitos pregadores, cantores e músicos querendo aí ocupar o centro do culto. Quando nós estamos falando de pregadores, eu vou dar ênfase nos pregadores. Tem muito pregador aí querendo aplauso. Tem muito pregador querendo visibilidade, tá? Então você vê, irmãos, que tem pregador que só prega em igreja grande. Esses pregadores aí famosos, que já têm um certo conhecimento do público, que é conhecido do público, só prega em igreja grande, e se a igreja estiver cheia. Ele não vai em igreja pequena, é só em igreja grande. E detalhe, tem que ter um cachê bom também. Senão, ele não vai. Da mesma forma, são muitos cantores também. Só vai cantar em igreja grande, se tiver bastante gente, se o cachê for muito bom. Irmãos, o que acontece aqui? O resultado disso, ele é trágico, irmão. Porque quando o homem, ele se autoglorifica, quando o homem ele busca uma glória que não é dele, você sabe o que acontece? A unção de Deus vai embora da vida dele. E muitos caem da graça. Caem da graça por quê? Por causa da soberba, que quis algo que não é dele. Eles não entenderam o que é que Deus estava querendo realizar na vida deles. Muitas pessoas não têm essa compreensão. Muitas pessoas que tiveram fama, conhecimento, tiveram seu nome conhecido, não entenderam o propósito na vida deles. E eu vou falar para vocês qual é o propósito daqui a pouco, tá? E eles se autoglorificaram. Então o Espírito Santo, ele nos capacita para exaltarmos ao Senhor Jesus, e não para nós nos autoglorificarmos. O Espírito Santo não te capacita para você se vangloriar, de jeito nenhum, irmãos, tá? Então muitas pessoas elas caem da graça, perdem a unção, porque não compreendem o que eu vou te explicar agora. Deus, ele usa de artefatos para atrair a multidão. Deus, ele é um Deus estratégico. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo de número 6.
Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha aí, irmãos. Então ali em Atos 2, após os irmãos serem batizados com o Espírito Santo, e pela direção do Espírito Santo, os irmãos ali começaram a falar em outro idioma. E ali estavam pessoas de vários lugares. E eles começaram a entender o que o povo estava falando. Aqueles homens simples estavam falando no seu idioma. E ali o povo começou a aglomerar, começou a tentar entender o que estava acontecendo ali. Isto chamou a atenção do povo, da multidão, porque os irmãos estavam falando no idioma que eles entendiam. Então, ao atrair a multidão, olha o que Deus fez. Deus usou Pedro em uma mensagem calorosa, baseada no livro de Joel, e o Espírito Santo de Deus ali convenceu quase 3.000 almas do pecado e do juízo. Então Deus é um Deus estratégico. Aqui em Atos 2, Deus usou a fala em outros idiomas para atrair a multidão, para Pedro realizar a pregação calorosa. Vamos lá, Atos 3:11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Olha aí, então em Atos 2, Deus usa os irmãos para falar no outro idiomas, para atrair a multidão. E agora aqui em Atos 3, versículo 11, Deus usa a cura daquele paralítico que estava ali na porta, ali, pedindo esmola, para atrair o povo. Por que o povo correu até eles? Porque o povo conhecia aquele homem que era paralítico. Então o povo aglomerou ali, e o que Pedro fez? Pedro pegou a palavra com autoridade, pregou a mensagem do arrependimento. O nosso Deus é um Deus estratégico, tá certo? Agora, por que é que Deus dá fama para o homem? Sabe por que Deus dá fama para o homem? Deus dá fama para o homem porque ele tem um interesse próprio. E este interesse não é para a glória do homem. Este interesse é para a glória de Deus. Aleluia. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui. Se nesta noite, suponhamos, tivesse um anúncio. Vai pregar na igreja em Itacaó com o irmão Márcio. Aí no mesmo dia tem um anúncio. Vai pregar no local tal Benihim. Aquele famoso pregador que tem a unção da cura. Todo mundo conhece ele. Em quem que vocês iriam ver pregar? Sem dúvida. Irmãos, o Benihim, ele é um pregador famosíssimo, irmãos. Esse Benihim, ele tem a unção da cura, ele é cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo. Então, todos os que conhecem, o que é que vai acontecer, irmãos? Aquelas pessoas que são doentes, elas vão para aquele culto, para ver o homem pregar, na esperança de receber a cura, tá? Então, vai aquela multidão. Então, essa é uma turma que vai, aqueles que buscam a cura. E vai a outra turma dos curiosos, que querem ver os sinais e maravilhas sendo realizados ali. Tá certo? Muitas pessoas, até mesmo os cristãos, os não cristãos, aqueles que conhecem Benihim, os desviados, aqueles que conhecem, vão lá ver o homem pregar. Tá certo? Olha aí, olha a estratégia de Deus. Então vai aquela turma, aquela multidão de pessoas, aí Deus usa o pregador e vem o Espírito Santo fazendo a pescaria.
Eu quero você para o meu reino, eu quero você. E ali o Espírito Santo vem convencer o homem do juízo e do pecado. Deus usa a fama do homem não para a glória do homem, mas para a sua glória. Tá certo? Eu vou te dar um outro exemplo aqui, irmãos. Pastor Cláudio Duarte. Quem conhece o pastor Cláudio Duarte? Todos conhecem, eu acredito, né? Então, ele é um pastor famoso, muito conhecido por ser engraçado. É um homem que todos querem ver a sua ministração. Crentes e não crentes. Pessoas não cristãs gostam desse pastor, e aonde ele vai pregar, as pessoas vão ver a sua pregação. O que é que Deus fez aqui? Deus não só soprou o nome do pastor Cláudio Duarte, Deus soprou o jeito engraçado dele de ser. Deus levou ao conhecimento das pessoas, da multidão, o seu nome e o seu jeito engraçado. Então, quando ele vai pregar, vai aquela multidão de pessoas não cristãs que querem ver o pastor Cláudio Duarte pregar. Então, o que acontece? Quando ele prega, o Espírito Santo faz a obra. Está entendendo por que o Espírito Santo de Deus, ele dá fama para o homem? Está entendendo por que muita gente cai da graça? Por que muita gente perde a unção? Porque Deus torna o homem famoso para a sua glória, para a salvação de almas, para o nome do Senhor ser exaltado, e não o homem. O homem é só um instrumento. Tá certo, irmãos? O homem, ele é só um instrumento. Então, para nós termos um ministério duradouro, nós temos que ser o quê? Dependentes de Deus. Nós não podemos nos deixar ser levados pela vaidade, irmãos. Tá certo? Enquanto nós, os pregadores, aqui eu falo para os pregadores, como está sendo gravado, eu quero falar para os pregadores. Enquanto nós tivermos esse entendimento, que nós pregamos para a glória de Deus, que nós somos dependentes de Deus, enquanto nós entendemos que é Ele quem nos usa, que nós somos apenas instrumento de bênção nas mãos do Senhor, nós seremos usados de uma forma poderosa. Mas o dia que você, pregador, achar que tem algum mérito, o dia que você achar que você é digno de glória, a unção de Deus vai embora da sua vida. Você sabe por que ela vai embora? Porque nós não temos mérito algum. Você sabe o que nós éramos? Nós éramos culpados e condenados no tribunal de Deus. É isso que nós éramos. Mas a justiça de Cristo, ela foi imputada sobre nós. E a nossa culpa foi imputada sobre Cristo. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Por amor a mim e por amor a você. Tá certo? Então nós não temos mérito algum. Irmãos, eu vou ter que parar, irmãos. Eu vou ter que parar, mas eu fiz a aplicação da lição. A última parte vai falar quase a mesma coisa, tá certo? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Passou rápido a aula, né, irmãos? É aquilo que fala, quando Deus ele vai direcionando as nossas vidas, nós vamos ver que se torna gostoso ouvir a aula, né? Se torna gostoso ouvir a pregação. Mas alguns fatores foram muito importantes no tratamento dessa aula, principalmente acerca da ministração.
né, a administração ela não deve ser egocêntrica, antropocêntrica, mas ela deve ser cristocêntrica. Sempre Cristo no centro de toda a administração. Até mesmo os louvores. Eu sou muito enjoado com essa área. O cooperador Márcio aqui, que já foi coordenador do louvor, né, temos irmãos que estão no louvor. Eu sempre falei, escute os louvores antes. Se ele for antropocêntrico, não coloque. O que é antropocêntrico? Aquele que fala só do humano. Que Deus me dá vitória, quem me viu passar pela prova e não me ajudou. Isso não é para cantar na igreja, não, irmão. São hinos que exaltam o homem, não exaltam a Deus. Hinos tem que ser hinos exaltivos que exaltam somente a Deus, a Cristo. Porque nós não estamos aqui para exaltar o homem. Porque prova por prova, todos nós passamos, irmãos. Não tem uma pessoa sobre a face da terra que não passa por prova. Se você dizer para mim que não tem prova nenhuma, irmão, eu vou dizer para você que talvez você está jogando no time do inimigo. Porque para não ter prova tem que estar no time do inimigo. Se nós não estamos no time de Jesus, irmãos, nós vamos ter prova, nós vamos ter problema, nós vamos ter luta. Nós vimos, meus amados irmãos, vários testemunhos. O último eu não ouvi, mas eu fiquei sabendo acerca do testemunho da nossa irmã Adriana Aracaque, quando ela disse que ela se colocou na posição de servir ao Senhor verdadeiramente, as lutas se levantaram contra ela, dentro da própria casa. Por que Deus vai levantar aqueles que muitas das vezes são de dentro da nossa casa? Porque são aqueles que estão mais próximos e estão mais fracos na fé. Deus usa aqueles que sempre estão próximos e fracos na fé. Tá? Então, isso é muito importante nós estarmos atentos em nome de Jesus. Tá? Outra coisa que foi falada aqui muito importante para nós, acerca da pregação exortativa. Tomemos cuidado quando nós formos pregar. Os irmãos já devem ter cansado de ouvir a minha esposa, ela fala assim, você vai lá na igreja de fulano, você só prega bênção. Você já viu ela falando assim? Minha esposa já falou aqui várias vezes. Eu falei, lá tem pastor. Lá eles têm pastor. Quem exorta a igreja é o pastor, não sou eu. Mas por que na nossa igreja você prega só lapada, né? Eu falo, porque a igreja, eu sou o pastor dessa igreja. É meu dever e minha obrigação orientar vocês. Não é que, irmãos, é uma palavra exortativa para machucar, não. É uma palavra exortativa para te alertar, para você tomar cuidado, né, com o pecado, conforme o livro de Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer para nós que nós temos que tomar cuidado, né, com uma roda de testemunha. Nós estamos perto de uma roda de testemunha tão grande, nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. As pessoas estão nos olhando. E eu, como pastor dessa igreja, como dirigente, é meu dever, minha obrigação te orientar para que você possa, irmãos, viver uma vida de santificação. Você vai ser santo? Não. Santo nós seremos no céu. Não existe uma igreja que seja santa. Toda igreja, irmãos, é problemática. Toda igreja é com pessoas doentes, que Jesus mesmo tratou a igreja como um hospital. A igreja é tratada como um hospital. O hospital é lugar de pessoas doentes. Muitas pessoas falam que não vai vir à igreja porque, eu sou pecador. Irmão, você é super tanto pecador dentro da igreja, meu irmão. Eu não vou na igreja porque eu sou todo torto. Eu falei, meu irmão, você vai tantas pessoas tortas. Eu falei, eu sou o primeiro. Eu sou o mais torto de todos. Por isso que eu preciso estar na igreja, porque eu preciso de Jesus. Porque quem endireita a minha vida é Jesus. Quem modela a minha vida é Jesus. Mas é o que? A palavra de Deus. Eu já falei algumas vezes aqui, irmãos. O cobrador tocou no assunto muito importante para tomar cuidado quando você glorifica aquilo que não é a palavra de Deus. E eu já vi muitas pessoas, irmãos, por uma questão de hábito, né? Aleluia, glória a Deus. Né? Muitas pessoas tem muita gente para o inferno, e fala aleluia. Irmãos, que é isso? Presta atenção. Você tem que prestar atenção no que está sendo pregado. A Bíblia diz que quando 2 ou 3 eles concordam na terra, ligado aonde? No céu, irmãos. Tomemos cuidado. Tá? Tomemos cuidado. Né? Quando o pregador fala assim, que a Bíblia diz que todos, nem cai nenhum fio de cabelo na sua cabeça. Você já ouviu falar isso? Já ouviu, já? Já ouviu, André? Já ouviu, irmão? Pois é, ainda diz que a Bíblia diz. Eu quero saber aonde que a Bíblia diz isso. Cai uma folha, se Deus permitir que eu fale. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, diz a Bíblia. Aonde que está esse versículo? O versículo que eles comparam isso, que a Bíblia diz para nós que todos os fios de cabelo da sua cabeça são contados. Aí isso aí a Bíblia diz. Um exemplo, né? Tem igreja que eu já fui igrejas que, não sei se aqui não, né? Mas acaba, vamos supor, acabou de pregar, né? Fez a pregação, acabou de pregar e todo mundo começa a bater palma. Eu não concordo muito assim. Se for para Jesus, tem que bater forte. Sim, não, mas não se for o pregador, é melhor não bater. Então, não é falado assim, né? Igual a que ele estava falando aqui, né, Kelly, sobre o irmão que tem. Qual foi o irmão?
Irmã José, quando ele as palmas louvem ao Senhor. Isso, aí sim, ok. Sim. Mas acabou de pregar, digamos que você acabou de pregar aí todo mundo não é falar, aí todo mundo bate palmas. A realidade é que a Assembleia não tem o costume de bater palmas, né? A Assembleia de Deus. Porque eu particularmente eu não bato palmas, porque eu não concordo. Sim, não, mas isso não tem problema nenhum. A gente, irmãos, é aquela história. Nem tudo que as pessoas pedem nós devemos executar. Tá? Então a gente tem que entender isso. É a mesma coisa você subir para fazer alguma coisa, porque todas as pessoas, nem todas vão ter a mesma visão que você tem. Entendeu? Então, você fica com a sua visão. Eu, por exemplo, se falar para levantar, né, por exemplo, nós estamos num culto, o pregador daqui, irmão, vamos colocar de pé, eu fico de pé. Se o pregador falar assim, senta, eu sento. Se ele falar deita, eu deito. Eu vou de acordo com o que ele está mandando, porque a autoridade está sobre a vida dele e ele está sendo conduzido pelo Senhor. Você acabou de falar, às vezes a gente fala Sim. glória e não... Então, exatamente. Aí é onde a gente tem que tomar cuidado com o que está sendo falado. Todo o contexto, né, do que está sendo ensinado para ele poder exigir isso da igreja. Então nós temos que tomar cuidado. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com o que está falando. Nem tudo que se fala no altar, como o Gordon falou, nem tudo é bíblico. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso a importância, não adianta a gente só vir no estudo e em casa a gente não estudar a Bíblia. Né? Se eu perguntar aqui, não vou perguntar, nem vai levantar a mão, mas se a gente perguntar quem já leu a Bíblia toda aqui, entendeu? Não precisa levantar a mão, para não envergonhar ninguém. Mas quantos de nós nem lemos a Bíblia nenhuma vez? Quantos de nós, irmãos, a gente vai, por exemplo, não temos nem intimidade? Essa minha Bíblia aqui, irmãos, olha, ela é velhinha, está rasgada já, mas é a que eu mais uso, é a que eu mais gosto de usar. Por exemplo, você tem intimidade com a palavra de Deus, com a sua Bíblia? Se eu falar para você, abre no livro de Ageu, você consegue pegar e abrir ele aqui mais ou menos na direção? Isso é intimidade com a palavra do Senhor. A intimidade faz com que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus. Tá? Se você pegar, no discipulado eu ensino isso. Não sei se o Prismório ensinou a irmã Sara, mas o irmão Reginaldo eu ensinei sobre isso, como ele abrir a Bíblia. Tá? Por quê? É vínculo de intimidade. A partir do vínculo de intimidade, irmãos, a gente vai aprendendo. Quantas pessoas não sabem nem quantos livros tem a Bíblia? Eu não vou falar o nome, teve um pastor de uma outra igreja, uma vez nós viajamos junto, e numa conversa distraída, ele é pastor. Nós perguntamos quantos livros tinha a Bíblia, ele não sabia. Um pastor não sabia. Aí a gente fala, será que é um pastor levantado por Deus? Tá? Então isso entra em dúvida, né? Eu me preocupa. Não sabe nem quantos livros tem no Antigo, muito menos quanto tem no Novo. Quem foi, né, o tradutor da palavra de Deus para a nossa língua? Quantos anos demorou? Quantos anos demorou para ser montada toda a Bíblia, irmãos? Quem sabe? Aula de discipulado. Eu quero fazer essas aulas aí. Aula de discipulado. Nós fazemos para o batismo. Quantos anos demorou para toda a Bíblia ser montada? Você sabe? Ninguém sabe? Grava aí. 1.600 anos foi o tempo que foi o período que demorou para juntar todas as partes da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. 1.600 anos. Tá? 1.600 anos demorou para juntar toda a palavra de Deus e para nós termos ela hoje em nossa mão. Não está em ordem cronológica, tá? Não está em ordem cronológica, não está na ordem que foi escrita. Então isso é importante, irmãos. Por isso, são coisas tão simples que muitos pastores não têm investido na igreja para ensinar a igreja. Não tem. E nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, ensinar. Todos os nossos candidatos ao batismo desse ano, nós discipulamos. Nós discipulamos. Foram 13 aulas de discipulado. Conhecendo a Bíblia, conhecendo a Deus, conhecendo a igreja, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo tudo, irmãos. Quais são as 2 ordenanças da igreja? Quantos livros tem a Bíblia, sabe? Muito bem. Ela fez discipulado, ela vai batizar esse ano, em nome de Jesus. Eu creio. Eu vou batizar ela. Vou afogar ela esse ano. Em nome de Jesus. Eu já falei que conforme, irmãos, eu gaguejo. Tem que levar da água. Amém? Irmãos, vamos escolher a nossa oferta. O vereador, colha para nós, por favor, em nome de Jesus, para o mandamento da obra. Irmãos, Deus abençoe. Semana que vem, apesar que é feriado, quem está de folga já na quarta-feira que vem? Eu não estou, irmãos. Você está esse mês todinho, né, filha? Muito bem, então para vocês que é da escola, dá para vocês virem mais na escola dominical. Graças a Deus. Nós não estamos querendo cancelar, irmãos, a escola bíblica quarta-feira que vem. Ainda que você não possa vir, não tem problema. Tá? Mas nós estaremos aqui para poder ter a 4ª aula, em nome de Jesus.
E a quarta aula vai falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. O governador Márcio ele falou algo interessante, onde ele falou que nós temos que trazer ali, como é que foi, Bruno, que você falou? Sobre pregar e também trazer a solução, né? Isso, justiça e graça. Justiça e graça. Quando nós lemos ali Atos capítulo 2, no capítulo 2, no versículo 37, você vai ver que aqueles judeus se arrependeram. E qual foi a pergunta? Irmãos, meus irmãos, o que nós faremos? Aí o que Pedro vai trazer? Arrependei-vos. Ele pregou cajadada, ele falou, vocês mataram a Jesus, vocês crucificaram a Jesus, o nosso Salvador. E vocês precisam agora mudar de vida. Ele falou, o que nós faremos? Ele falou assim, arrependei-vos. Eles se arrependeram e foram batizados. Como o governador falou, justiça e graça. Trouxe a revelação do problema, mas também trouxe a solução do problema. Tá? Então, todo pregador ele tem que ter essa área. Tá? Então, todo pregador ele tem que entender um pouco de redação, né? Começo, meio e fim. Tá? Então, ele tem que ter uma lógica. Iniciar, né? Dar corpo à pregação, finalizando, trazendo o quê? A aplicação pessoal na vida. Só que talvez nos últimos tempos, muitos pregadores formados aí nos fundos de quintal, que, irmãos, a mensagem não tem conteúdo. É mensagem que sobe no altar para ficar contando testemunho, daqui a pouco está todo mundo testemunhado aí embaixo. Testemunhado. Porque só conta experiência. Experiência, irmãos, em nome de Jesus, experiência não serve para a solução de problemas. A mesmo problema que eu tive que o irmão Marcos tem, a solução é diferente. É diferente, porque Deus, irmãos, ele trabalha ele é muito forma e graça, ele trabalha de várias maneiras, em várias áreas, de vários jeitos, porque cada um é cada um. Eu não sou da mesma forma que o irmão Marcos não é do meu jeito. Então, o mesmo problema que eu tenho, que ele um dia possa ter, não vai ser solucionado da mesma forma. Então, por isso que a importância da pregação de quê? Da palavra, e não de contar historinhas. A sala pastoral, quem já passou pela sala pastoral comigo, irmãos, eu não fico contando experiência não, eu fico contando o que a Bíblia manda falar. A Bíblia vai dizer assim, irmão, você tem que mudar de vida. Ah, pastor, mas eu pequei. Pecou, já era, não tem mais o que fazer, já foi, já é passado. Agora o que a Bíblia vai dizer para nós? Provérbios 28:13. Todo aquele que confessa seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Mas todo aquele que não deixa, irmãos, nunca prosperará. Conselho bíblico. Por isso nós temos que conhecer a Bíblia para poder aconselhar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos focar de pé. Desligue para nós.